Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos dados por trás de dois sistemas prisionais. Um deles se baseia na força, sabe? E o outro na confiança. A grande questão é, o que os números nos dizem sobre qual deles realmente funciona na prática? A pergunta que guia toda a nossa análise é essa: como é que um sistema prisional pode ser construído para funcionar de verdade? E quando a gente fala funcionar, é funcionar para a sociedade, reduzindo o crime, para a segurança de todo mundo e, claro, para a própria pessoa, oferecendo um caminho de volta, de reintegração. Ok, vamos lá. Na raiz de tudo isso, a gente tem duas filosofias que são assim o oposto uma da outra. De um lado, o sistema que a gente mais conhece, o comum, com a segurança toda baseada na força, na coerção. Do outro, a metodologia APAC, que é a sigla para Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que faz uma aposta diferente, na confiança e na corresponsabilidade. É essa diferença de base que vai explicar todos os resultados que a gente vai ver a seguir. E este aqui é o nosso roteiro. Vamos dar uma olhada nessas duas filosofias, comparar a reincidência criminal, que é um ponto-chave, analisar a segurança, os custos, vamos ver um estudo de caso bem de perto e, no final, fechar com uma questão de escolha. Seção 1, dois modelos, duas filosofias. Como a gente acabou de ver, a diferença fundamental está na abordagem, na forma de pensar o sistema. E é exatamente isso que acaba gerando resultados tão distintos. Vamos então para a seção 2, comparando a reincidência criminal. Olha, essa aqui é talvez a métrica mais crítica de todas. É ela que nos diz se o sistema está conseguindo ou não quebrar o ciclo do crime. Mas, primeiro, o que é exatamente reincidência? De um jeito bem simples, é quando alguém volta a cometer um crime depois de já ter cumprido pena por outro. Só que medir isso não é tão simples quanto parece. E por que é tão complexo? Porque existem maneiras diferentes de olhar para a mesma coisa. Tem a reincidência legal, que é bem específica, exige uma nova condenação. Tem a genérica, que já considera qualquer novo crime que seja registrado. E tem a penitenciária, que é basicamente a volta da pessoa para o sistema prisional, não importa o motivo. É por isso que, dependendo da fonte, os números podem variar bastante. Essa tabela aqui mostra um panorama bem completo. A gente fez estimativas do senso comum, mas o importante é focar nos dados oficiais. Estudos do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, apontam para um número perto de 38% no sistema comum. Agora, em contrapartida, os dados da APAC, que são auditados por órgãos como o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e a própria FAPAC, que é a federação que cuida das APACs, são sempre consistentemente mais baixos. Agora, o que é muito interessante neste gráfico é como ele pega aquela tabela cheia de números e a simplifica num contraste visual que fala por si só. Usando os dados mais rigorosos, a gente tem 37,6% de reincidência no sistema comum contra apenas 13,9% na metodologia APAC. A diferença é gritante. Então, para resumir em uma frase, a taxa de reincidência da PAC é cerca de 2,7 vezes menor do que a do sistema comum. Isso não é uma melhoria pequena, gente, é uma mudança de patamar nos resultados. Vamos para a seção 3, segurança, o duelo entre força e confiança. E aqui a gente vai ver como essas filosofias diferentes criam uma troca bem surpreendente, com resultados radicalmente distintos. E o resultado dessa filosofia de confiança é impressionante. Nas palavras do próprio Conselho Nacional de Justiça sobre o sistema PAC, e aqui eu cito: nunca houve um caso de grave violência no interior de suas unidades, nunca houve um homicídio e jamais ocorreu motim ou rebelião. Puxa, é uma declaração com peso enorme, né? Mas como é que isso é possível? Bom, o modelo APAC faz uma troca consciente. Ele abre mão da coerção física, das muralhas altas, dos guardas armados e troca isso pela responsabilidade social, pelo mérito da própria pessoa. E qual é o custo dessa troca? Existe uma taxa de abandono. Basicamente, é uma forma de fuga, mas de baixa complexidade, geralmente de alguém do semiaberto que não volta. Na unidade de Cacoal, em Rondônia, por exemplo, essa taxa registrada é de 7,95%. Só que o benefício dessa troca é a eliminação completa de motins, rebeliões e homicídios. Então, o sistema aceita um risco controlável e, em troca, ganha uma segurança humana e institucional imensa, algo que hoje o sistema comum simplesmente não consegue oferecer. Seção 4. O custo da punição.
Agora, vamos seguir o dinheiro. Vamos analisar o que cada um desses modelos representa para o bolso, em termos financeiros. A comparação do custo direto mensal por pessoa é muito clara. No sistema comum, esse custo fica em torno de R$ 2.100. Já na metodologia APAC, o valor cai para uns R$ 1.500. Ou seja, de cara já é uma economia de, no mínimo, 30%. Mas a verdadeira economia é ainda maior, ela é exponencial. Não se trata só dessa diferença mensal. O ganho de verdade vem da soma do custo direto mais baixo com todos os custos que a sociedade evita por causa da redução drástica na reincidência. Menos crime significa menos custos para todo mundo a longo prazo. Chegamos à seção 5. Mas o modelo funciona mesmo? Vamos ver como essas estatísticas nacionais se saem na vida real, no lugar específico. Vamos usar como estudo de caso a APC de Cacoal, lá em Rondônia. E os dados da unidade de Cacoal são ainda mais impressionantes, se é que é possível. De 88 pessoas que foram analisadas no estudo, mais de 80% concluíram o programa com sucesso. E a taxa de reincidência depois da saída, olha esse número, só 4,55%. E este gráfico aqui, em formato de rosca, ilustra essa divisão de resultados de um jeito brilhante. A gente vê uma fatia esmagadora de mais de 80% na categoria sucesso. Isso mostra que o modelo não é só uma teoria bonita, mas uma realidade que funciona no nível local. Então, o ponto central, o número mais poderoso de todos, talvez seja este. Uma taxa de reincidência de 4,55% para quem passou pelo programa em Cacoal. Esse número não só valida o modelo, como mostra um resultado ainda melhor que a média nacional da própria APAC. E com isso, a gente chega à nossa conclusão, na seção 6, uma questão de escolha. No fim das contas, o que é que todos esses dados nos dizem? Essa análise de dados nos deixa com uma pergunta final. Pensando na redução da reincidência, na melhora da segurança e nos custos bem mais baixos, qual sistema oferece um retorno melhor sobre o investimento para a sociedade? Os dados que a gente viu hoje oferecem uma base bem sólida para essa reflexão.